Boa noite, pessoal do Insta, boa noite, pessoal do Facebook. Vou esperar o pessoal entrar para conversarmos hoje, para seguir a nossa série. Vamos esperar um pouquinho. Estão todos bem? Então, nós vamos falar hoje, vamos continuar a série. Já que queremos evoluir, vamos fazer alguma coisa efetiva a respeito disso. Então, nós falamos essa semana de autorresponsabilidade, ontem nós falamos de autodisciplina e hoje nós vamos falar de autocompaixão. E você sabe o que é autocompaixão? Autocompaixão é simplesmente criar um laço afetivo com você mesmo. É criar um laço de proximidade com você. Será que é fácil desenvolver autocompaixão? Será que é difícil? Será que é tão simples assim se apaixonar por você mesmo? Autocompaixão não é aquele sentimento de culpa, não é trazer aquele sentimento de crítica, ou seja, não é autopiedade. Mas eu também não estou falando de autoestima. E você sabe qual é a diferença disso tudo? Então, autopiedade é ter pena de si mesmo. Eu não estou falando desse lugar. Eu não estou falando do lugar de ter pena de você mesmo. Mas eu também não estou falando de autoestima. E eu tenho certeza que você acabou de pensar o seguinte: eu não tenho autoestima. E se provavelmente eu não tenho autoestima, eu provavelmente não tenho autocompaixão. Será que isso é verdade? Você realmente entende o que é autoestima? Vamos falar um pouquinho do significado dessas palavras? A autoestima significa estimar-se a si mesmo. E será que alguém nasce com uma autoestima? Ou será que a autoestima ela é simplesmente um sentimento inato e as pessoas se acham maravilhosas, poderosas e bonitas assim, absolutamente do nada? Você acha que é isso a autoestima? A autoestima é estimar a si mesmo. E para eu estimar a mim mesmo, eu preciso desenvolver alguns sentimentos, eu preciso desenvolver algumas atitudes. Ou seja, eu preciso olhar e ver o que é valor ou não para mim. Eu preciso olhar e entender o que é importante e o que não é importante. E aí sim eu consigo criar uma autoestima. A autoestima é um lugar muito subjetivo. Afinal de contas, o que pode ser extremamente bonito para mim, provavelmente não seja para você. Enfim, mas não é de autoestima que eu quero falar hoje. A gente vai ter um momento para falar só dela. Também não é de autopiedade, ou seja, de sentir dó. Eu estou falando de compaixão. Compaixão que é esse sentimento de se amar e de se acolher. Compaixão é aquele lugar no qual você olha e você sabe exatamente o que você precisa. Você consegue desenvolver compaixão? Pelo outro, talvez seja um pouquinho mais fácil, porque afinal de contas, a gente aprendeu que não é muito legal ficar criticando o outro. A gente aprendeu que não é muito legal ficar apontando o dedo para o outro. Mas será que a gente faz isso com a gente mesmo? Será que a gente aponta o dedo para nós? Espera um pouquinho, gente. A Elaine está dizendo que está travando. Tem mais alguém que está percebendo que está travando? No Facebook tá bom. Tem mais alguém? Dá um toque aí se tiver mais alguém. Bom, vamos lá. Eu vou continuar. Se a gente perceber que persiste, aí vocês vão me dando um toque, tá Tô bom? gravando. Beleza? E qualquer coisa depois vai estar ali no YouTube, dá pra gente continuar. Na verdade, a autocompaixão ela vem justamente da não crítica, da não exigência, de simplesmente conseguir olhar para você e dar a entrega que você precisa, não só para o outro, né? Porque quando a gente fala compaixão,
A gente significa entregar a atenção para o outro, criar esse laço afetivo com o outro, compreender o outro, não criticar o outro. Então é um lugar que acaba sendo um pouco mais fácil, né? Afinal de contas, fazer isso com o outro é inclusive cristão, como a gente aprende, é bonito, né? Mas esse lugar, que é o lugar da autocompaixão, é um lugar de empatia, é um lugar diferente, é cuidar de si e se acolher. E aí, para isso, eu preciso trabalhar características muito importantes. E uma dessas características é a empatia. Você já ouviu falar de empatia? Todo mundo acha que empatia é só uma coisinha ali, um lugar um pouco mais social, mental, emocional. Mas se eu te falar que empatia, ela tem a ver com, inclusive, com os nossos neurônios. Que empatia, inclusive, é algo físico. E que bom que é pensar nisso, porque se eu penso que é algo físico, significa quanto mais eu estimular a empatia, é muito mais fácil. Muito mais fácil, inclusive, do que o que a gente falou ontem. Porque ontem eu falei de autodisciplina. E a autodisciplina, junto com a autorresponsabilidade, ela traz muito para você, né? É só o teu mental, é você controlar as suas emoções, fazer com que suas emoções conversem com o seu mental. Mas quando eu falo de empatia, eu tenho um grande aliado, que é o nosso cérebro. Eu tenho uns neurônios lá chamados neurônios espelho, e que eles nos ajudam a balizar um pouquinho esse tipo de empatia. Então, quais são esses tipos de empatia? Vamos lá. Então, primeiro eu preciso entender que empatia é física, o nosso cérebro nos ajuda a ter empatia. Quer ver um exemplo como é cerebral? Sabe aquela mensagem que você manda pelo WhatsApp para alguém e você nem coloca muito sentimento, você simplesmente escreve ali normal e aí gera uma bagunça aquela mensagem? E aí depois a pessoa vem brigar com você, olha, como que você me mandou essa mensagem? Por que você escreveu isso? E você vai lá se defender e diz assim, poxa, mas eu nem quis dizer isso. O que eu quis dizer foi determinada coisa. E aí você tem que ficar explicando o que você quis dizer com aquela mensagem. Por que será que dá tanto ruído essas conversas pelo WhatsApp, por mensagem? Porque você não está vendo o outro. E se você não vê o outro, você tem uma dificuldade de entender o que o outro está sentindo. Você tem uma dificuldade de compreender o outro, não é? Porque vamos supor, eu estou aqui conversando com vocês, eu não estou vendo o rostinho de vocês. Aí eu pego e falo alguma coisa. Eu estou falando achando que vocês estão me compreendendo. E tudo bem. Agora, se eu estou conseguindo te olhar, se eu estou vendo o teu rostinho e eu falo alguma coisa e eu percebi que não ficou muito claro, ou que você não compreendeu, os meus neurônios espelho vão me dar uma mensagem e vão dizer assim, Mi, olha, a Manu não está entendendo o que você está dizendo, ou olha, a Gisele não está entendendo o que você está dizendo. E aí eu vou tentar adaptar a minha linguagem para que essa pessoa entenda. Então, os nossos neurônios espelho, eles funcionam desse jeito. Por isso que quando a gente está frente a frente, one on one com a pessoa, é muito mais fácil a comunicação. É uma comunicação muito mais efetiva do que quando a gente conversa por mensagem. Conversar com mensagem, a gente precisa colocar ali muitos emojis, muitas coisas para que as outras pessoas compreendam. E além de tudo, às vezes até explicar. Por isso que fica a dica, tá? Principalmente nos dias de hoje. Tem alguma coisa séria para falar? Já que não dá para falar frente a frente, faz um vídeo, olha para a pessoa. O teu cérebro precisa olhar, porque quando ele olha para o rostinho da pessoa, ele consegue ler microfeições. E quando ele lê essas microfeições, ele vai se adaptando e conseguindo trabalhar esse grau de empatia, tá? Isso é bem legal. Quer ver um outro exemplo de empatia? E é uma empatia bem boba. Sabe quando você boceja, quando você abre a boca e a outra pessoa faz exatamente a mesma coisa? Isso é um sinal de empatia, são seus neurônios espelho dando sinais.
Ou quando você está conversando com alguém, aí a pessoa está olhando para você, daqui a pouco a pessoa começa a entortar o rostinho e está te olhando assim. E quando você vê, você está exatamente olhando para ela dessa forma. Essa ressonância de comportamento tem a ver com os neurônios de espelho. Por que eu estou falando tanto de empatia? Porque eu quero trazer para vocês 3 empatias, ou seja, 3 ramos da empatia. Porque a empatia, ela é a base da autocompaixão. Ela é a base da compaixão. Então, a gente vai falar dessas bases para que eu fale depois de autocompaixão, tá? Então, qual é a primeira empatia, né? Ou uma delas é a empatia cognitiva. O que significa empatia cognitiva? É assim, ó, eu imagino o que o outro pode estar pensando ou que o outro vai pensar a respeito disso, certo? Então é o pensar. Tem a empatia emocional, que é aquela seguinte: eu imagino o que o outro vai sentir a partir disso, certo? E tem a empatia social, que é a seguinte: eu sabendo o que o outro pode pensar e eu sabendo o que o outro pode sentir, eu vou fazer alguma coisa pelo outro. Por isso, vocês conseguiram entender essa base da empatia? Então, assim, nós temos a empatia cognitiva, a empatia emocional e a empatia social. A empatia social é aquela que a gente fala pouquinho dela, mas é a ação de fazer algo pelo outro, quando eu percebo que ele precisa de algo. E às vezes é um perceber. Não sei se vocês compreendem isso. A empatia nem sempre passa para o nosso consciente. Às vezes a gente simplesmente percebe aquela coisa, sente e responde a esse sentir. Por que eu falo, né? Por que nós psicólogos defendemos a empatia como base da compaixão? Porque no momento em que eu imagino que o outro possa pensar, sentir, eu consigo também criar uma conexão com esse outro. É aquela famosa frase, eu consigo me colocar no lugar do outro? E se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu passo a desenvolver gentileza, eu passo a ser mais gentil, eu passo a compreender mais o outro. E quando eu compreendo mais o outro, qual é a primeira coisa que eu faço? Eu diminuo a crítica. E uma das coisas que quando a gente tem um grau de empatia muito grande é o seguinte: a gente para de forçar o outro a fazer coisas que aparentemente não fazem muito bem a ele. Nós percebemos que aquilo não é muito legal para o outro. Então a gente para de exigir. Porque não é porque a gente aperta, a gente tem essa crença assim, né, que a gente precisa exigir muito da gente e que a gente precisa ser muito duro com a gente para que as coisas aconteçam. Mas existem várias pesquisas que dizem totalmente o contrário disso, que no lugar da gente ficar só se exigindo e cobrando, aumentando esse estresse, porque muitas vezes a gente não consegue realizar isso, o que acontece? A gente paralisa. Porque se eu estou entre duas situações que eu não sei muito bem como agir, uma talvez me gere dor, a outra talvez gere dor no outro, não sei, mas é meio complicado. Então, entre duas coisas que eu não sei como agir, o que eu faço? Eu paraliso. E aí a gente se vê em uma situação super complicada, parado, estacionado. Então, quando eu desenvolvo a empatia, eu entendo também que o outro vai me entregar aquilo que ele pode me entregar no momento que ele pode me entregar. E aí eu começo a trabalhar a empatia comigo mesmo. E aí que tá. Quando a gente falou de autorresponsabilidade, autodisciplina, é nesse momento que entra. Por quê? Quando eu sei o que eu realmente posso entregar e eu me dedico a essa entrega, eu passo também a acolher as minhas dificuldades e as minhas potencialidades. E só assim eu consigo realizar as minhas funções de uma forma mais leve, de uma forma menos estressante. Então, o que eu quero dizer? Treine empatia com exercícios de disciplina, ou seja, treine, treine, treine. Treine com o outro e treine com você. Então, assim,
Pense em situações hipotéticas. Se eu passar por uma situação dessa, como será que eu vou me sentir? Pense. Se eu fizer determinada coisa, o que eu vou pensar a respeito de mim mesmo? E tudo bem? E se eu sentir isso e pensar isso, o que eu vou fazer em nome dessas coisas? Então, treine a empatia com você, acolha e crie essa relação afetiva com você mesmo. Nós somos severos, muito severos conosco e às vezes até muito cruéis. Por que eu quero dizer muito cruéis? Porque nós exigimos do outro muito, muito mesmo. Mas mais do que do outro, nós exigimos de nós mesmos muito mais. A gente acredita, na verdade, que quanto mais a gente forçar, quanto mais a gente apertar, maior vai ser a entrega. Será que é assim mesmo? Ou quando alguém é extremamente carinhoso com a gente, ou quando alguém dá um apoio pra a gente não se sente muito mais motivado? Será que a gente é motivado pelo chicote ou a gente é motivado pelo carinho? Pense a respeito disso. A gente é motivado pelo chicote ou a gente é motivado pelo acolhimento? Como que você prefere que alguém chegue para você e diga o seguinte: olha, você está fazendo esse trabalho muito mal e se você não melhorar, você vai ser mandado embora? Ou você prefere que alguém chegue para você e diga assim: você vê que você está executando esse trabalho de uma forma não muito legal? Será que você está precisando de ajuda? Ou será que você está precisando desenvolver alguma habilidade diferente para você conseguir se desenvolver melhor nessa área? Não é bem melhor o segundo? Os dois têm caráter educativo. O primeiro é muito mais punitivo e o segundo é muito mais educativo. Como que você se coloca nas situações? Você é aquele que se pune ou você é aquele que educa? Você é aquele que coloca simplesmente de castigo ali sem falar por que você está se colocando de castigo? Ou você é aquele que conversa e institui normas de conduta, como eu expliquei para vocês ontem, a ponto de sustentar algo, uma ação positiva? Pensem um pouco nisso. O acolhimento é sempre o maior motivador. E o que eu quero dizer com isso? Que é a compaixão, que é essa relação de você com você mesmo, que vem através da autorresponsabilidade, da autodisciplina, desse autoconhecimento, que é se apaixonar por você mesmo, que é mergulhar dentro de você e conseguir identificar os seus monstrinhos, identificar os seus grandes heróis. Esses grandes heróis, esses grandes monstrinhos que você carrega dentro de você. É você fazer as pazes com tudo isso e fazer com que eles caminhem lado a lado. É você, no lugar de se maltratar e se colocar de castigo, é dizer: não, tá tudo bem, você entregou o melhor que você podia. Alguém que tem autocompaixão não é uma pessoa que se critica o tempo todo, não é uma pessoa que se coloca para baixo o tempo todo. Mais ou menos assim, ó, sabe quando você comete um erro? E todo mundo comete, afinal de contas, errar é a base humana, né? Nós erramos para aprender. Então, mas sabe quando você erra que você olha para você e fala assim: "Nossa, como você é burra? Como você conseguiu fazer isso? Olha para isso. Ah, você não tem capacidade mesmo de fazer?" E você começa a entrar naquela autocrítica. Você acha que isso é compaixão? Então, o que é essa compaixão? O que seria essa compaixão nesse momento? Olhar para você e dizer assim: tudo bem, você falhou hoje. E o que você pode fazer para não falhar amanhã? Isso é compaixão verdadeira. Isso é uma relação afetiva e amorosa de você com você mesmo. Pense. E se você tiver dificuldade de pensar em você com você mesmo, comece, faça esse exercício com o outro. Como será para o outro se eu falar assim? Então, na verdade, se eu falar assim comigo, eu também vou me machucar. Entenderam isso?
Então, uma pessoa que tem autocompaixão, ela não se critica. Ela, na verdade, faz uma autoanálise a respeito das suas ações e das suas atitudes. Uma pessoa que tem compaixão, ela olha para ela mesma e diz: olha, eu reconheço que essa tarefa talvez seja muito difícil e que eu precise de habilidades diferentes para lidar, mas eu vou tentar fazer, eu vou fazer isso da melhor forma que eu posso. E aí, depois disso, identificar aonde falhou e aonde não falhou. E não olhar como aquela coisa da falha, de olhar e falar assim: nossa, olha que coisa horrorosa, você errou. Não, mas é para trazer a atenção para aquele ponto, para que aquele erro não seja cometido novamente. Uma pessoa que tem autocompaixão, ela pega aquelas vozes sabotadoras, aquelas que ficam lá dentro, sabe? Que ficam o tempo todo dizendo: você não é capaz, você não é bom o suficiente, você não vai conseguir. Sabe aquelas vozezinhas que ficam lá, aqueles demoniozinhos que ficam lá? Quem tem autocompaixão olha para esses demoniozinhos e diz o seguinte: olha, eu entendo que talvez vocês se sintam assim, mas eu vou me colocar à prova e eu vou fazer isso, porque eu sei que eu sou capaz. Aí você vai dizer: mas eu não acho que eu sou capaz. Lembra de ontem? Da autodisciplina? De se colocar o tempo todo como aprendiz? De se colocar o tempo todo para aprender? Se você se coloca como um aprendiz o tempo todo, é permitido a um aprendiz errar. É permitido a um aprendiz o tempo todo ir se lapidando. Então, uma pessoa que tem autocompaixão pode dizer isso. Pode dizer assim: calma aí, vozezinhas, eu estou me lapidando. Eu estou aprendendo a ser a melhor versão de mim mesmo. Calma, tenham paciência. Eu vou conseguir passar por isso. E esse lugar das vozezinhas é o mais difícil. Porque quando a gente fala da questão da empatia, é fácil, a gente consegue ir lá treinando. Agora, essas vozezinhas que ficam aqui, às vezes elas ficam o tempo todo, principalmente nesse momento que a gente está de crise agora. Porque o que a gente, quando a gente está num momento de crise, a primeira coisa que o nosso corpo faz é nos colocar em resguardo, é nos colocar em situação de luta e fuga, ou seja, protetiva. E aí, será que o nosso grau de empatia aumenta ou diminui em momentos de crise, em momentos de estresse? Já vou dizer para vocês, é claro que diminui. Então, no momento de crise, a nossa empatia cai lá, quase desaparece. Por que ela quase desaparece? Será que é mais importante a gente cuidar do outro ou cuidar da gente? Para o nosso corpo, que está em sistema de proteção, é cuidar da gente. Só que esse é um sistema burro, porque nós somos sociais e nós precisamos trabalhar essa parte social. A gente precisa praticar a empatia para que a gente possa desenvolver a nossa autoempatia. E a gente só consegue fazer isso praticando, ou seja, tendo o outro para trabalhar. Então, no lugar nesse momento de crise, de você se esconder na tua caverninha, se enfiar debaixo do teu edredom e ficar esperando tudo isso passar, não. Vai e faça algo efetivo em nome do outro, em nome da sociedade, em nome de um amigo, em nome dos seus familiares. Faça pequenas ações, não precisa ser grande. Você sabe que teu vizinho de porta está precisando, não está muito bem, faz um bolinho, leva para ele, não precisa conversar, deixa o bolo na porta, sai, não importa. Faça algo, mande uma mensagem, manda um coração, manda uma oração, não importa. Desenvolva a empatia, trabalhe em nome do outro para que você consiga entender que você precisa trabalhar em seu nome. E é muito forte esse lugar de aprendizado,
esse lugar que doar nos ensina e nos ensina a nos amar. Entende isso? Somente na prática do amor ao outro que eu consigo aprender a me amar. Somente na prática do valorizar o outro que eu consigo me valorizar. E eu tenho certeza que não é tão fácil assim para todo mundo. Porque parece um pouco muito altruísta isso, talvez. Né? Você está com dor, aí a primeira coisa que eu vejo quando alguém fala assim, hoje eu não estou muito bem, então é melhor eu ficar quietinho, já que eu não estou bem. Será que não é totalmente o contrário? Será que já que eu não estou bem, se eu fizer alguma coisa em prol do outro, eu não vou me sentir melhor? Será que se eu praticar esse ato de bondade, esse ato de compaixão, eu não vou me sentir melhor? Eu não vou liberar mais dopamina, eu não vou liberar mais serotonina, eu não vou me sentir mais pertencente. Afinal de contas, todo mundo diz que quer ser feliz, mas a felicidade é um ponto subjetivo. Na verdade, o que nós queremos é nos sentir acolhidos e pertencentes. Nós queremos nos sentir que temos um lugar no mundo. Nós queremos sentir que pertencemos a algo maior. E o exercer a empatia nos traz esse lugar, porque nos traz o lugar de compaixão, o lugar de doar aquilo que você tem. Lembrando que compaixão não é tirar de você para dar para o outro, mas é dividir aquilo que você tem com o outro. É dividir o conhecimento, é dividir o pão, é dividir o que você pensa. Então, olhe para você. Como que você está trabalhando a sua empatia? Como você está trabalhando essa empatia de você com você mesmo? Você está conseguindo se acolher? Você está conseguindo se compreender? Então vamos pensar. A base, os pilares da autocompaixão é autobondade. Será que somos bondosos conosco? Será que somos gentil conosco? Será que a gente consegue dar pra gente o que a gente precisa? Às vezes a gente precisa de movimento, às vezes a gente precisa fazer nada, às vezes a gente precisa de uma comidinha gostosa, às vezes a gente precisa, não sei, o que você precisa? Seja bondoso, pare de se criticar, pare de olhar para você e ficar o tempo todo apontando o dedo para você. O que a gente precisa também? De senso de humanidade, que é trabalhar essa empatia social, é fazer para o outro, para que a gente sinta. Nós somos seres que sentimos. O maior órgão que nós temos no corpo é a pele e é o maior órgão de sentir. Então, por que a gente briga contra o sentir? Nós precisamos sentir a benevolência para que a gente consiga ser benevolente. E é o exercício dessa empatia nos traz para este lugar. E um outro pilar é o estar presente o tempo todo no agora. E eu repito isso em todas as lives e eu vou ser chata mesmo e eu vou repetir. A necessidade de estarmos no agora, de nos permitir sentir o que o agora nos traz e trabalhar com esse sentir. Eu sempre falo, não é o que a gente sente, mas é o que a gente faz com o que a gente sente, que faz total diferença nessa expressão no eu. Então, quando eu falo de pilar, o pilar da autocompaixão é autobondade, estar presente no agora e o senso de humanidade. Você tem isso? Você pratica isso? Você traz isso como uma disciplina para a sua vida? Porque se você quer evoluir espiritualmente, se você quer evoluir como pessoa, não tem como evoluir sem trabalhar autocompaixão, sem trabalhar esse lugar de acolhimento com o seu eu.
Eu estou ouvindo muitas pessoas se criticarem, exigirem de si muito, ou exigirem porque estão fazendo muitas coisas, ou exigir porque não estão conseguindo fazer nada. Cadê tua autocompaixão? Você não percebe que talvez você esteja precisando se acolher um pouco e cuidar um pouco de você? Você não está percebendo que talvez o que você necessite agora é somente de carinho? E você consegue dar carinho para você? Aí você vai dizer assim, mas eu tô sozinha aqui. Eu tô sozinho. Como que eu vou me dar carinho? Você sabe aquilo que você precisa. Comece com exercícios. Exercícios. O primeiro, pega essas vozinhas, essas vozes que ficam na tua cabeça te criticando e dizendo que você não é capaz e dizendo que você não consegue. Pega essas vozes e coloca de castigo. Essas precisam de castigo. Essas precisam ir lá, ó, e ficar quietinhas. Fala para elas, fiquem quietas. E faz a outra voz falar. A voz que reconhece o que você tem de melhor dentro de você. Você tem isso. Eu tenho certeza que você tem essa voz que diz para você o quanto você é bom no que você faz. Ou talvez não em tudo, mas todos nós temos habilidades em determinados aspectos da nossa vida. Então, qual é a sua maior característica? O que é aquilo que te faz muito bem? Então, coloca essas vozes para dormir e estimula essas vozes a falar para você o que você é bom. E se você tiver dificuldade de lembrar disso, para, medita e vê quais foram os momentos mais felizes da sua vida. O que você trouxe verdadeiramente para você. Isso é um lugar muito, muito interessante. A gente só consegue se amar se a gente tem autocompaixão. Se a gente não tem autocompaixão, a gente não consegue se amar. Porque amar é um ponto de entrega tão absoluto que eu consigo olhar para as minhas sombras e consigo olhar para a minha luz e acolher os dois. Isso é amor. Mas para eu conseguir acolher os dois, eu preciso primeiro ter compaixão comigo. Eu preciso olhar e me acolher. E para isso eu preciso cuidar de mim. Como você está cuidando de você? Você só se critica ou você também se elogia? Porque quando a gente fala de alta performance, e nós aqui do Instituto damos treinamento de alta performance, geralmente as pessoas elas trabalham muito dentro desse ponto de vamos corrigir os nossos erros, nós precisamos melhorar nisso, nós precisamos, e é sempre essa exigência do que precisa ser melhorado, você precisa melhorado, e aqui a gente tem um posicionamento um pouco diferente. Antes a gente lapidar, é claro, e a gente ajuda as pessoas a vencerem esses desafios do que precisam ser melhorados, mas antes a gente pergunta o seguinte: o que você tem de muito bom que a gente pode usar agora até a gente conseguir te lapidar e fazer tirar de você o melhor que você tem? Você consegue reconhecer? Então senta aí na tua casa e faz uma lista. Faz uma lista de todas as coisas que você é muito bom. Aí você fala assim: eu não consigo fazer isso. Poxa, como que você não consegue? Será que se você se conhecesse, você gostaria de ser seu amigo? E se a resposta é eu gostaria de ser meu amigo, por que você gostaria de ser amigo de você mesmo? O que você tem para oferecer para o outro que seria muito legal? Vai lá, escreve isso na sua lista. Porque na hora que a vozinha dizer assim, olha, você não é muito bom nisso, a outra voz vai dizer assim, tá bom, mas você é muito bom em outras coisas. E aí você vai treinar isso através do que a gente falou ontem, através da autodisciplina. Eu nunca fui muito boa com essa história de internet. Não sei se ainda sou, não. Mas isso foi um treinamento. Eu comecei a treinar até conseguir ficar à vontade, porque na verdade, eu gosto muito de estar perto de vocês. Eu gosto muito de olhar no rostinho de vocês. Eu gosto muito, muito dessa troca. Mas hoje em dia não dá para ter essa troca desse jeito. Então, o que eu desenvolvi? Eu desenvolvi continuar sendo eu mesma, acolhendo que talvez não seja 100% isso que eu gosto de estar aqui.
Talvez eu não seja muito boa mesmo de estar falando na internet, nem faça as melhores lives do mundo, mas com certeza, eu sou muito boa numa coisa, de enxergar o melhor que o outro tem dentro de si. Isso eu sou boa. Talvez não muito em falar aqui na frente de vocês pela internet, mas com certeza de olhar lá no profundo e fazer com que você tire o melhor de você, sim, isso eu sou boa. E eu não tô sendo arrogante, não. Eu só tô reconhecendo uma característica minha. Uma outra característica minha, como diria a minha mãe, que tá aí até me assistindo, ela diz que eu falo mais que um homem da cobra. E aí, assim, é muito estranho sair comigo, porque eu sou daquelas que conversam com a pessoa na fila do mercado, que faz amizade com a pessoa do açougue, e que vai para comprar uma carne e fica uma hora no açougue conversando com o açougueiro. Eu sou dessas. Então, eu sou muito boa comunicadora. Eu gosto de falar, principalmente quando é algo que eu sei que eu posso acrescentar no outro. Porque não se enganem, nós que estamos aqui desse lado e estamos falando para vocês, nós não estamos falando para vocês, nós estamos falando principalmente para nós. Quando nós falamos, nós ouvimos também. Então, tudo isso que eu converso com vocês serve para mim, serve para o meu aprendizado, serve para o desenvolvimento da minha autocompaixão, serve para este relacionamento de amor comigo para comigo mesmo. Então, o meu convite nessa construção dessa semana, que é essa construção daquilo que eu brinquei, né? Já que eu quero evoluir, eu vou fazer alguma coisa a respeito disso? Então, o meu convite para hoje é autocompaixão. Então, mas não esqueçam, a primeira coisa, autorresponsabilidade. Depois, qual que é a próxima? Autodisciplina. Lembra lá? Construir o seu código de conduta, saber como que você quer trabalhar com isso, e hoje é autocompaixão. Apaixonar-se por você mesmo. Trazer para você esse sentimento de amor e de acolhimento e de compreensão. Trazer para você esse ponto de empatia profundo. Trazer para você esse olhar que acolhe e consegue saber o que você consegue ou não entregar e simplesmente aquilo que você não consegue, permitir-se não conseguir. E aí, a partir daí, pensar se faz sentido para você ou não desenvolver isso. Compreenderam o que eu quis dizer com isso? Vamos trabalhar então a autocompaixão? Vamos desenvolver a empatia? Lembre-se, começa com você. Já que você quer evoluir, já que você quer crescer, ninguém disse que ia ser tão fácil assim. Mas a grande dica é: nós temos todas essas informações dentro de nós. Porque eu tenho certeza que tudo isso que eu falei para vocês, nada disso foi novidade. O que a gente precisa fazer então é treinar. Treinar tudo isso para que um dia isso seja tão natural no nosso corpo que quando você perceber, você já está fazendo. E só assim você vai conseguir ser esta pessoa que você quer tanto ser. E só você sabe quem é essa pessoa. Certo, queridos? Vamos para a nossa oração então e para o nosso envio de reiki para o planeta? Vamos lá? Senhor Deus, luz do universo, farol que guia nossos passos e nosso coração. Nos permita neste momento sentir o seu amor em plenitude, para que possamos desenvolver este amor de nós para nós mesmos. Nos ajude a compreender as nossas falhas, a acolher os nossos erros, a entender que a nossa escuridão faz parte da nossa luz. Nos dê força e sabedoria
compreensão e bondade. Que os nossos passos sejam leves. Que as vendas que um dia tamparam os nossos olhos possam cair. E que a verdade se faça de forma absoluta. Que os mestres olhem por nós e, através dos seus exemplos de amor, bondade e gentileza, possam introjetar em nós esses princípios. Que possamos ser amor em ação. Que tenhamos a coragem de sentir o que sentimos, de acolher esses sentimentos e de nos perdoar por tudo isso. Eu convoco os reikianos a se conectarem em um só coração, em uma só voz. Que um grande cinturão dourado de luz se faça. Que o amor crístico cubra o nosso planeta e envolva cada um de nós. Que a cura se faça em todos os níveis, através do amor, da compreensão e da verdade. Que São Miguel Arcanjo, com a sua espada de fogo, possa percorrer todo o nosso planeta, cada parte dele, em sua superfície, em seu interior, em sua matéria e em sua frequência, limpando os miasmas produzidos por nós mesmos e por todos aqueles seres que ainda vibram em baixa frequência. Mestre Jesus, nos ensine a sua humildade, nos ensine a sua resiliência e traga para o nosso planeta o vosso amor e vossa compreensão. Que possamos neste momento de crise, ter empatia um com os outros e principalmente empatia com o nosso planeta e com o nosso universo. Que os grandes mentores de luz e os grandes mestres ascensionados possam fazer um grande cinturão de luz em volta do nosso planeta, guiando os nossos corações e as nossas mentes, fortalecendo a nossa esperança e nos trazendo fé. Que a fé possa até falhar, mas que a esperança nos alimente. Lembrando sempre que fé é acreditar em Deus, mas a esperança é acreditar que Deus tem fé em nós. E assim cremos. Que a luz se faça em todas as instâncias. Que possamos ser as candeias acesas na escuridão. E que tenhamos sempre a honra de sermos convocados como trabalhadores da luz. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê. Boa noite a todos vocês. Amanhã nos vemos com a última da série, já que eu quero evoluir, vou fazer alguma coisa a respeito disso. Ou seja, sim, quer melhorar, tem que se movimentar. Tem que se movimentar fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então, sejam bem-vindos ao caminho de evolução, ao caminho de se tornar mestres de si mesmos. Amanhã nos vemos às 21 horas. Um grande beijo e uma noite iluminada para vocês.